Ixi, Olá, falou alguma coisa. olá, boa noite a todas, a todos e a todos. Estamos aqui mais uma vez no projeto Azili Yango, que é uma expressão Swahili, que é falada na costa oriental de África, que quer dizer minha origem, minha casa, minha essência. E hoje nós temos o prazer de ter o nosso convidado aqui, o Severo Ramos, Severino, Severo, tanto faz, ele vai explicar bem como é que ele gosta de ser chamado, é professor mestre na área de comunicação na Faculdade Zumbi dos Palmares e também na Faculdade Paulista de Comunicação. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o tema Blackface, entre aspas, é bom sempre destacar, o negro de mercadoria a consumidor. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, curtir o canal, a compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações para todas as vezes que tivermos vídeos novos, lives novas como essa, vocês terem a oportunidade de ter em tempo real e também ajuda para ter a relevância para o canal, que é importante para todos nós. Severo, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite do projeto Azili Yango. É um prazer recebê-lo aqui. E a palavra está contigo, meu irmão. Ô, Eustáquio, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas aí que estão assistindo também. Me sinto muito honrado, né, em participar desse projeto com esse grande amigo meu. Olha, nós nunca temos um abraço no outro, mas a gente tem uma sintonia muito bacana, né? Imagino que assim que a gente puder acabar essa pandemia, a gente vai poder, né, ter a gente poder se abraçar, a gente poder apertar a mão, enfim, né, que vai ser muito legal, né? E eu estou muito satisfeito. Muito obrigado pelo convite, viu, Star? Eu sou o Severino Ramos, né? O pessoal me chama de Severo Ramos, mas se quiser me chamar de Severino Ramos também não tem problema. É, olha, Eustáquio, vou te falar uma coisa, eu estou na área da comunicação desde que me conheço por gente, sabe? Eu, quando era muito jovem, assim, eu pintava assim, as paredes da minha casa, sabe? Eu fazia ali Hoje o pessoal fala que é um grafite, são os muralistas, os grandes muralistas, né? E eu nem sabia que eu era isso aí, cara. E eu já pintava assim, as paredes da minha casa, muitos artistas na parede da minha casa, achava isso o máximo, né? Meu pai fala, não, você precisa trabalhar com isso aí, você precisa trabalhar. E aí eu comecei, assim como na minha época, as pessoas que trabalhavam com comunicação, eu comecei assim também, trabalhando como letrista, rapaz, letrista, pintando aquelas faixas, pintando aqueles painéis, e depois eu fui trabalhar com design de estamparia de tecido, né? E aí eu não saí mais, trabalhando com desenho, trabalhando com publicidade, agência de publicidade, e aí eu não saí mais disso, é a área que eu gosto, sabe? Eu acho que a comunicação, ela também pode ser usada para você vender, o que é bacana, né? Você pode comunicar e vender, e eu acho que é uma das muitas facetas da comunicação que eu gosto de poder divulgar um produto, uma marca, fazer aquilo ser conhecido, né? É o que eu gosto de fazer. E depois eu tive a oportunidade em 2002, ser convidado para trabalhar lá na Universidade Metodista, no recém-criado curso de comunicação mercadológica, né? E aí, meu amigo, juntou a vontade de criar com a vontade de vender comunicação mercadológica. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí, ó, eu entrei muito tarde na graduação, entrei com 39 anos, né? E você imagina, né? Os alunos tinham 17 e eu com 39 lá no meio da rapaziada. E aí, na hora que eu cheguei, o pessoal falou, chegou o professor. Eu falei, não, eu sou aluno também. Eu fiquei, aí eu fiquei lá sentadinho lá atrás, mas foi uma troca muito legal, muito legal. Você imagina eu com 39, vindo para 40, casado com 3 filhos, com uma rapaziada de 17 anos, 18, e foi uma troca muito boa. E no fim a gente já estava assim, muito entrosado, e aí pediram para eu ser o orador da classe. E, meu, é uma troca tão legal, cara, e serviu até para eu entender até melhor os meus filhos, sabe?
porque eles eram tudo mesmo da mesma idade, mais ou menos, do que a rapaziada. Então, eu consegui entender melhor os meus filhos, né? E até hoje eu tenho assim, eu sou meio paizão. Hoje eu dou aula, né, para esses meninos de comunicação, mas eu tenho assim quase que uma obrigação, quase eu saio um pouco da esfera de professor e entro para uma esfera meio que de paizão, meio que, sabe, ajudando, encaminhando a molecada. E uma coisa que é bem legal, já que a gente vai falar de comunicação, assim, essa esse meu desejo de ser professor, assim, esse sonho que começou a ser desenhado em 2002, foi a partir do filme que eu tenho certeza que você assistiu, Ao Mestre com Carinho. Estou falando para você, Ao Mestre com Carinho. Isso aí foi, rapaz, a gente vai falar hoje de coisas marcantes para a gente. Mestre com Carinho, eu acho que é assim um ícone assim. Quem não assistiu deve assistir esse filme, né? E ele me impulsionou muito. Falei, é isso que eu quero da vida, cara. É isso que eu quero, né? E eu, Sidney Poitier, né? Foi muito bom. E é isso, cara. Eustáquio, mais ou menos, é só um pouquinho, né? Me apresentar um pouco, né? E eu estou muito feliz, realmente. Severo, lembrando desse filme, eu lembrei de outro filme, também com o professor aluno, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho que você Show. também conhece. Muito E bom. também não, tão bem É, conhece, é, porque é um filme sensacional também, fez parte do meu imaginário do que é ser professor, que é a minha profissão também, do que você tá desse lado. E eu também passei por isso, desse lado de ser professor e aluno ao mesmo tempo. A vida tem muito dessa dinâmica, né? É muito isso. E interessante você isso. também se inspirou por algum filme também? Esse filme foi o que te inspirou, não? Severo, digamos que não foi bem esse filme, né? Mas assim, eu me É. inspiro mais, eu tenho inspirações por filmes, livros, por até mesmo por algumas falas de amigos, de parentes, algumas coisas. Sempre, a gente tem sempre Um uma ideia de repertório, né? um repertório. No caso de filosofia, eu acho que quando eu me formei em filosofia, a minha ideia principal, como eu posso dizer, aquilo que mais me inspirou foi Uhum. quando eu peguei, com 14 anos, imagina, um rapaz de 14 anos ali, perdido numa biblioteca, encontra um livro chamado Pensamentos de Pascal, Blaise Pascal, e vai ler. Não entende absolutamente nada, como era de se esperar, um livro de filosofia ser lido aos 14 anos, mas aquilo ficou na cabeça, e anos depois eu estava recebendo o grau de bacharel em filosofia Olha, tempos depois, ou seja, aquilo foi é. um marco inicial, digamos assim. O livro te achou, né? O livro foi que me achou. Eu não sei nem qual é a expectativa de como começou, mas ele estava lá. É. E depois que eu comecei a ler, nem terminei na época, mas ele foi o marco inicial, digamos assim, da minha trajetória. Na minha questão Uhum. em relação à negritude, eu acho que alguns quadros também foram muito importantes, como aquele quadro Uhum. que você deve conhecer, que é a Redenção de Cã, que eu sempre falo dele, do Modesto Brópios. Aquelas gerações de negros que primeiro são negros retintos e depois passam a ser de pele mais clara, mais clara, mais clara, até não ter mais nenhum estereótipo, não ter mais nenhuma característica visível negra. Então, esse quadro me chama muito a atenção e também faz parte de todos aqueles episódios que nós passamos, né? Episódios ruins em relação à nossa cor de pele, em relação à nossa origem. Mas, enfim, Severo, veja, o papo já está tão interessante que a gente já está falando de Que legal. Isso, inspirações cara. mútuas, né? Mas você sabe que tem uma coisa em comum, assim, que eu procuro enfatizar com meus alunos lá, é que, assim, hoje, o consumidor, hoje, ele vive experiências, né? Não adianta você mostrar um produto, como a gente vai ver agora, anos atrás você falava assim, compre esse produto, ele é bom para isso, é bom para aquilo, não sei o quê, não adianta. Se você não oferecer uma experiência para o cliente, uma experiência marcante, aí só vai ser mais um produto, no meio de tantos outros, né? A gente fez essa experiência com os alunos semana passada, que foi muito legal, e eu sempre busco deles essa questão, sempre colocar muito deles, muito da emoção no que eles fazem, o que é bem bacana.
e eu trouxe ali uns cases bem legais ali, e um especial do Rock in Rio, né, do Rock in Rio. E aí, o que foi? Os alunos fizeram a inscrição pela internet e tal, e eles foram até o Rock in Rio e puderam participar ali, tocar bateria, tocar guitarra junto com a banda que eles mais gostam, e, sabe? E eles apareceram eles do lado de trás, e depois teve uma rave, e, enfim, tudo isso. Aí eu falei, meu, vai passar 50 anos. Eles vão falar para os netos dele, nós fomos no Rock in Rio, a marca, a Coca-Cola, eles vão lembrar a marca, vão lembrar o local, vão lembrar a experiência que eles tiveram, porque essa não se apaga. A experiência não se apaga da vida do cliente. Quando é ruim, aí que não se apaga mesmo da vida do cliente, né? Mas experiência boa, ele leva para a vida e não esquece nunca mais, né? E é isso que você falou, nós somos movidos por emoções, né? As emoções que nos levam a tomar decisão e que levam o cliente a optar entre uma marca e outra, né? E é isso que é o grande barato da comunicação, quando a gente consegue juntar um pouco de tudo isso. E você falou uma coisa muito interessante de um produto muito interessante que é o Rock in Rio. Porque eu lembro que há alguns Rock in Rios atrás teve shows tipo Carlinhos Brown, e o Lobão, se não me engano. Agora não sei te dizer se foi na mesma edição ou não, mas esses autores, cantores, compositores tiveram problemas porque o público achava que Rock in Rio tinha que ser único e exclusivamente rock and roll. Mas hoje em dia o Rock in Rio ele está tão diversificado e virou uma marca que produz experiências para todos os gêneros musicais. Isso, E tem isso. aquela questão do palco mundo, aquela questão do palco sunset, aquela coisa de um show mais que chama de mais intimista, é, um show mais grandioso, enfim. A experiência se multiplicou, as sensações, essa coisa de você mexer com emoções, mexer com o público, gravar na mente, como você falou, essa experiência de ter tocado com a banda ou o que a banda toca. Então, isso tudo é a arte e o brilho da comunicação. E isso que nós estamos fazendo aqui também é comunicação. Isso aqui foi Sim. evoluindo desde daqueles fins de semana de mercado público, lá na Idade Moderna, Idade Média, que as grandes sensações eram as feiras, as O feiras aroma, francas, o aroma, o aroma. aquelas trocas comerciais à beira dos rios e nos portos. E hoje em dia nós estamos falando por aqui, por um meio virtual, que é a nova sensação, digamos assim, da comunicação, essas várias linguagens que a comunicação vai falando e incorporando. Mas vamos lá, Severo, meu caro, Vamos lá. Blackface, Blackface. o negro de mercadoria Isso. a consumidor. Uhum, Como é que uhum. você nos explica essa transição do negro de mercadoria a consumidor? Como é que se deu isso? Isso, eu peguei um pouco, né, como eu sempre gostei muito dessa questão de como falar, né, eu comecei a ver a questão de como o negro era visto lá no princípio, no jornal Correio Paulistano trouxe alguma coisa para a gente falar, inclusive eu vou até compartilhar aqui, para a À gente vontade. começar a esquentar os motores aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui. Tá compartilhado aí, né? Tá. Tá, Pode então, continuar. então, olha aqui, eu peguei alguns anúncios aí, que, inclusive, um dos trabalhos antigos que eu fiz aí, eu comecei a juntar um pouco dessas coisas aí para entender esse processo, essa fala do passado, né? E a gente vê aí o negro como mercadoria. Olha esse anúncio pequeno aqui, na Rua da Quitanda, número 29, precisa-se de um escravo, serviço de casa e dá-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. Nós vemos aqui no anúncio de baixo o anúncio de uma venda de uma escrava. Vende-se uma mulata de 38 anos, com um filho de 3 anos, cor clara. Compra-se a negrinha de 10 a 12 anos,
para tratar a rua da quitanda. Então, chega a ser revoltante, né? O jeito como as coisas eram vistas, né? A gente sabe que, nesse tempo aqui, o negro, na visão, na visão do branco, ele não tinha nem alma, né? Então, era somente mesmo uma mercadoria. Ele era uma força motriz, era o que movimentava a casa, enfim. Então, chega a ser revoltante o jeito que as coisas são. Vende-se uma preta muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente, bem desembaraçada, para serviços domésticos e muito sadia. E o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores. A seus antigos senhores. Então a gente percebe aí que realmente o título não é exagerado, não, é exatamente isso. Era sim mercadoria que vendia-se, trocava-se, em alguns casos até dava em troca de alguma coisa, ou dava-se mesmo, né? Então, a gente vê que houve, se a gente começar a puxar desses meios de comunicação, e a gente vai fazer uma pequena viagem aí, a gente vai entender, né? Por que hoje, por que a gente luta para conquistar um espaço? Não é igualdade, né? Como diz o professor Rui, é equidade. A gente busca um espaço de equidade porque a gente não quer ser igual a ninguém, né? A gente quer disputar os mesmos espaços, a gente quer disputar as mesmas oportunidades. Mas quando a coisa já começa assim, Eustáquio, já fica difícil. Como é que você quer, Certamente. não é? Como é que você quer equidade se os caras já saem léguas à frente, entendeu? Ele já sai fazendo aquele velho discurso, como a gente sabe que a comunicação ela serve para muitas coisas, mas ela serve também para diminuir o outro, né? Quando você quer se valorizar, você diminui. Quando você quer brilhar, você diminui o seu companheiro, o seu. Então, o seu companheiro não, mas a pessoa que você quer depreciar, você se valoriza e desvaloriza a outra pessoa. Então, a gente vê que isso aí foi uma prática muito usada por ter todos esses ditadores, né? A gente sabe da história do Hitler, que usou essa mesma prática, né? De diminuir o judeu, diminuir o negro, o cigano, para que sobressaísse a raça ariana, a raça pura. Então, essa prática já vem de longe, né? Já vem de longa data. E aí, quando a gente vê que a coisa começou desse jeito, em termos de comunicação, a gente começa a entender por que que hoje ainda é muito difícil para a gente conseguir essa equidade, né? Severo, só complementando rapidamente, quando você usou a palavra depreciar, foi tão bem usado, porque é uma das coisas que eu mais me atenho, é a linguagem e as palavras, e a coisa que os poderes que as palavras têm. Quando, por exemplo, a propaganda nazista, que era tão forte, né, depreciava o judeu, depreciava o cigano, os negros também, e a palavra depreciar significa justamente isso, precificar para baixo, ou diminuir o Isso, valor, desvalorizar, sabe? desvalorizar. É uma palavra tão oportuna para isso que você nos trouxe aqui num momento que está tudo tão dentro do contexto que ficou ainda mais interessante a gente começar esse percurso da comunicação com essa palavra depreciar. Esse primeiro momento a gente marcaria com esse verbo, que é Legal. depreciar. É isso Mas aí. vamos lá que está ótimo. Isso, é que o que você tinha na época, não tinha nem rádio, né? A gente tínhamos aí, o Brasil passou pela TV, sempre foi um dos primeiros aí a ter esses meios de comunicação. Então, o jornal era a grande vedete, né? O jornal era a grande vedete. E aí a gente vê aí esse começo. Vou passar para um outro aqui, que é bem legal. E a gente vê, Eustáquio, uma coisa aí que quer ficar revoltado, ó, um outro quadro revoltante aí. Eu falei aí de 1857, 59, do Correio Paulistano, mas agora eu estou em 1969, né? E a gente vê aí a novela A Cabana do Pai Tomás, com o Sérgio Cardoso, né? E a gente vê que para ele fazer esse papel aqui, ele teve que colocar algodão dentro do nariz, colocar algodão por dentro da boca para ele ficar
com os lábios carnudos, mas nem assim não teve jeito, né? Ele teve que fazer uma peruca muito mal feita aqui, para ele fazer o papel de negro, porque achava-se que não tinha nenhum negro à altura para fazer esse papel que o Sérgio Cardoso fez, quando, na verdade, nós tínhamos, sim, já tinha Milton Gonçalves ali, que poderia tranquilamente fazer esse papel, né? Mas a gente vê que, sabe, de 1857, 59 para 69, que a coisa era muito, né? O preconceito era muito descarado na televisão, rapaz, era muito descarado. E a gente vê que eu tento lembrar assim, pouquíssimos. Eu não sei nem se tinha tantos negros assim no Brasil, né? Mas lá fora já tinha Sammy Davis Jr., já tinha negros já famosos e tal, né? Que a gente sabe também que conseguiram esse espaço porque eles criaram as suas próprias mídias. Não tinha espaço para gravar disco, eles criaram a Motown, né? E não tinha como entrar na TV, não tinha como fazer cinema, eles criaram lá os filmes do Harley, aqueles filmes lá né, daqueles heróis do Harley. Então, por conta disso, a gente via que em 60 e pouco já a segregação não era muito forte, mas eles criaram os seus mecanismos de aparecer, né? Quem queria investir em negro nos Estados Unidos? Ninguém, mas eles falaram, pô, então vamos, já que ninguém quer, a gente quer se ver. E eles criaram os seus veículos de comunicação ali e deu muito certo. Aqui, como nós sempre estamos sempre a reboque aí dos grandes donos, dos grandes players aí, a gente está sempre a reboque dos Roberto Marinho da vida, do Silvio Santos. Então, se tiver uma brechinha e se eles souberem que existe um mercado, que existe um negro que é consumidor, que existe uma massa que consome, e se eles abrirem a mente para isso, aí eles vão ter uma outra visão, né? Hoje, a gente vê muito negro assim, principalmente propaganda de banco, né? Que é muito legal. As propagandas assim estão bombando, muitos negros assim, eu acho isso fantástico, né? Mas é porque eles descobriram que a figura do negro no banco, ela dá uma cara jovem, ela dá uma cara de modernidade, de tecnologia, de diversidade, de tudo isso que é bom, tudo isso que é legal e é moderno, ela passa junto com esse conceito de banco sem quatro paredes, sabe? O banco fora das quatro paredes, o banco digital. Então, você quer associar isso, quer dar uma cara moderna para o teu banco? Meu, a figura do negro tem que estar presente. Ele vai resumir um pouco de tudo isso que é moderno, né? Mas em 69, meu amigo, 69, sabe, os poucos papéis que tinha, antes da Cabana do Pai Tomás, teve a novela O Direito de Nascer, que foi em 1965. No rádio, ela durou 2 anos, essa novela, no rádio, né? Então, era uma novela muito, muito longa. Tinha a Mamãe Dolores, que ela era aquele estereótipo da escrava que era a mãezona de todos, entendeu? Era aquele estereótipo também. E depois, em 69, essa aí que é esse quadro aí que nós estamos vendo, né? Mas faz parte da história da televisão, né? Então, por isso que a gente está trazendo o que é bem bacana também. Sim, com certeza. Em 100 anos, não é, Severo? Como as coisas não mudaram, né? Primeiro eram coisas, e agora eu não posso nem desempenhar o papel do que eu tenho, né? Então tem que ter um branco para ser negro. Isso me lembra, isso rapidamente me lembra a ideia do Fluminense lá atrás, o time Fluminense, que pintava os jogadores negros com pó de arroz, né? Porque não podia um negro jogar no clube, tinha aquela coisa do negro não participar do esporte, do futebol. Então, muitos clubes não admitiam a presença do negro. Então, veja só como as coisas são. Os negros eram pintados de branco e os brancos eram pintados de negro para desempenhar o papel de negros. É surreal demais, né? Isso aí chega. Então, hoje a gente, nós negros, assim, dependendo da fala, dependendo da situação, a gente acompanhou aqui um pouco antes o Big Brother, né? Quando o rapaz fez uma brincadeira com o cabelo do João, né?
e houve toda uma fala muito assertiva também, uma fala assim com muito... então, são outros tempos, né? São outros tempos, né? E tem muita gente que reclama, viu, Eustáquio? Tem muita gente que fala, esse negócio de politicamente correto é muito chato, não deveria ter isso, as pessoas deviam falar o que elas querem, sabe? Mas não é. É importante que tenha, sim, que as pessoas saibam dosar o que elas falam, e a TV também. Eu falo TV porque, assim, o meio de comunicação de massa ainda, né? É o maior ainda, né? Alguns pensam assim, com a internet a TV perdeu a força e tal. Ainda ela é muito vista, ainda ela dita regras, ainda ela dita comportamentos, né? Então, ainda é um meio muito, muito forte mesmo, né? É lógico que o jovem já migrou, né, para a internet, para o celular, para o smartphone. Então, o que a gente assiste, eu falo a gente, a minha geração, assiste na televisão, o jovem assiste, é lógico, na internet, deitado lá, enfim, no trem, no metrô, no ônibus, em todo lugar, né? Então, ele não se prende à TV. Ele está preso ele se prende à programação, à série, à maratona, sei lá, tudo que ele está fazendo, mas em um outro display. A única coisa é que mudou o display, né? Mudou assim o display. E ele pode assistir a hora que ele quiser, e quando ele quiser, sem interrupção, e ele faz a sua própria seleção, né? Então, a minha geração já é diferente. A gente esperava o horário do. Eu estava falando para você antes eu chegava da escola, meio-dia, sentava, assistia o Globinho e só ia dormir quando falava encerramos nossas atividades por hoje. Meu, eu sabia os jingles, eu sabia a programação, eu sabia qual era o próximo comercial que ia rolar, entendeu? Eu sabia tudo, porque isso não somente eu, mas a minha geração é toda assim. Nós éramos muito ligados à televisão por conta dessa magia, sabe? De ver as coisas coloridas, sabe? Quando entrou a TV colorida, então, meu amigo, sabe? Eu assistia Pernalonga na TV preto e branco, já achava o máximo, entendeu? Quando eu vi o Pernalonga na TV colorida, isso lá em meados de 74, porque eu também não tinha dinheiro, eu ia assistir na casa do amiguinho meu que tinha dinheiro. Quando eu fui assistir em 74, velho, Pernalonga, a cores, falei, não acredito, meu, que fantástico esse negócio, a cores, né? Então, meu, é uma viagem. Quando você começa a fazer mexer um pouco com a lembrança, e essas coisas vão marcando, sim, marcam o nosso imaginário também, né? E sinceramente, quando eu escuto um jingle assim, sabe? É, Café seleto tem sabor delicioso. Cara, me remete lá, sabe? A minha infância, cara. Como pode um negócio desse, sabe? Aí eu não sei se eu tenho essa memória afetiva, mas eu estou vendo que você também balançou a cabeça, você também lembra Sim, sim, de muitas coisas, né? Que é muito com certeza. cara. Esse é o poder da televisão, esse é o poder das mídias aí que nos impactam até hoje. Eu sou de uma geração, Severo, que, como eu sou dos anos 80, né? Eu sou da geração dos anos 90, dos jingles dos anos 90, tipo, vários jingles que ficam na minha cabeça, do Guaraná Antártica aqui, por aí vai, que eram jingles que eram de pipoca, de pizza, de não sei o que, não sei o que lá. Pipoca na panela, começa a Exatamente. esquentar. Isso fica na mente. Teve um colega meu, Severo, isso me veio à cabeça agora, que fez uma seleção em MP3 com todos esses jingles de Ah, 80 para 90, gravou tudo. E isso virou ouro porque todo mundo queria, ele não queria, nem queria emprestar para não danificar o arquivo. Foi uma coisa, foi uma correria, foi uma corrida de volta para. Lembra aquele filme, De Volta para o Futuro, né? Que também é bem antigão. Vai até passar novamente em alguma televisão. E uma coisa só a mais, quando o Severo falou agora rapidamente sobre a questão da migração da televisão para a internet, também houve uma adaptação que tentou, de alguma forma, conciliar essas duas coisas. Por exemplo, as plataformas de streaming, as
as coisas de assinatura, tipo Amazon Prime, essas coisas todas, que você pode adequar e ver num programa, as Smart TVs, né, as TVs inteligentes, que são tudo que você tem, os smartphones, que também você pode ver a programação de um canal ou de uma coisa no seu telefone. Agora, é engraçado, não é a mesma coisa, não é aquilo que a gente ficava até tarde, aquele barulhinho da televisão fora do ar, ou então, quando começou a tela azul, né? Ficava a tela azul lá e esperando que começasse no outro dia. Eu também tinha aula de manhã, durante o tempo que eu estava tomando o café, né, a primeira refeição, eu estava lá na televisão vendo a programação de desenho. Às vezes a gente cabulava a aula dizendo que estava doente para ficar assistindo um desenho ou outro. Isso mesmo, isso mesmo. Isso de vez em quando acontecia, enfim. Mas olha só, isso nós estamos falando de gerações muito próximas, a sua e a minha, e que são coisas que parecem até jurássicas para gerações Sim, mais atuais, verdade. mas coisas como essa que está na tela, que é o Sérgio Cardoso, não tenho nada contra o Sim, Sérgio Cardoso enquanto ator, aqui não está isso em discussão. O que está em sim, sim. discussão é ter ele que ser um negro, ter ele que ser, ele não sendo negro, ter que ser negro no É, papel. E estamos falando, Severo, do século XX, isso. pós Lei Áurea, quase 100 anos depois da Lei Áurea. E é óbvio que estamos aqui em 69, no auge do período do regime militar, da ditadura militar. Né? Mas Sim, sim. continua daí a viagem, que está ótimo aqui. Então, aí, pegando um gancho do que você falou, assim, eu costumo dividir as coisas antes e depois da internet, sabe? Antes e depois da internet, porque, meu, depois da internet a coisa deu uma virada que a gente está tentando acostumar com essa ideia e a gente, as grandes redes de comunicação estão se adaptando para isso tudo, né? Porque a ruptura foi muito, muito grande, né? Então, você falou, essa mudança criou um novo hábito, criou um novo público, criou gente que assiste onde quer, na hora que quer, enfim. E como você vai falar com esse camarada? Você entendeu? Como vai falar comigo é muito fácil mesmo. É só colocar ali uma propaganda na televisão que eu vou assistir a primeira, a segunda, a terceira, para depois, na hora de começar a novela, já está ali. Eu já estou sentado mesmo, eu vou ficar assistindo tudo, entendeu? Eu vou ficar lá. Agora, como você vai falar com o público que ele não tem paciência para ver 3 segundos de propaganda do YouTube? Ele já quer pular logo. Ele já quer pular, ele não quer. Ele já quer pular para ir para o vídeo principal, não quer ver propaganda. Então, falar com esse público é um grande desafio, sabe? Então, a gente vê, tem uns autores aí que a gente fala muito que eles falam geração X, geração Y, geração Z, sabe? Mas eu adoto um autor que ele diz assim que que essa geração é a geração dos garotos perdidos, ele chama. Não é nem geração X nem Y, é a geração dos garotos perdidos. Porque essa geração não tem foco, sabe? Você não consegue falar com ele porque ao mesmo tempo que ele está vendo a sua imagem, ele está fazendo ele está fazendo atividade da escola, ele está falando com um amigo, ele está com a outra tela jogando o game com outro colega do outro lado, ele tá, sabe, ele faz mil coisas, ele está conectado em, em, sabe, em tudo que é mídia que ele pode ao mesmo tempo, sabe? E com esse público é muito difícil falar com esse público, sabe? Tem que ser feito muito estudo para você falar, pô, achei o jeito de falar com esse público. Porque com o meu público é muito tranquilo, é muito fácil para falar com cinquentão, com sessentão, é muito fácil de falar, sabe? Mas aí tá aí uma grande chance para a gente entender esse momento, né? Para a gente tentar entrar com uma ferramenta que fale, meu, aí, deixa eu tentar puxar sua atenção só por um minutinho, só que eu quero te falar uma coisa bem interessante aqui, né? E se não for pela emoção, como nós estávamos falando agora há pouco, se você não pegar ele pela emoção, não vai ser mostrando o produto que você vai pegar, entendeu? Se você não fazer o cara rir, o camarada chorar, ou um vídeo engraçado, ou um vídeo que tem a ver com os ideais dele quanto jovem,
Não adianta, você pode mostrar 50 mil produtos, ele vai passar a batida, ele vai pular toda hora, sabe? É um negócio estranho. Eu vou passar para o outro aqui, meu irmão. Olha aqui. A casa é sua. E aí, a gente estava falando aí de vídeos antigos, aí eu dei aquela viajada no tempo do cinema, no tempo do cinema, não, no tempo da TV, no tempo do Pernalonga. E aí eu lembrei de um desenho, cara, que eu via, que era muito engraçado, mas é um desenho extremamente racista. Vamos lá para frente. Lazy Town pode ser Cidade da Preguiça, alguma coisa assim. Já começa aí. Olha lá. Estereótipo, né, do negro colhedor de algodão. Take that. You take that. I'll bust your head. Percebe que os lábios deles são... Pega quase que o rosto inteiro deles, né? Lazy town. 1 hour stop for lunch. Aí entra uma morena. Aí acabou a preguiça da galera. Take that. You take that. Listen, Mammy, there ain't no way to wash clothes. What you all need is rhythm. What do you all mean, rhythm? I'll show you what I mean. In Harlem, there's a little place where everyone goes to see the way a washerwoman washes her clothes. If you like boogie woogie rhythm, she's got a beat. Let the boogie woogie washerwoman give you a treat. On every afternoon at when the sessions begin, and all the boys from all the bands come down and sit in. They sit around and knock each other out when they play, while the boogie woogie washerwoman washes all day. Rubbly up dub, that's just the way she rubs. Rubbly up dub, that's just the way she scrubs. Rubbly up E aí? dub. She wears out all the stuff, she rubs and rubs her knuckles right on down to the nub. Essa é uma outra referência também. That's how she O kicks it negro off. comendo Rubbly up dub. melancia, que se She kicks acreditava the que o negro nuts só off. comia Rubbly up melancia, dub. sabe? Till someone hollers on from me mama with the boogie beat. You really ought to visit there if you've never been. It doesn't cost a penny, just come down and walk in. If you like boogie woogie rhythm, you'll get a treat. Let the boogie woogie washerwoman give you a beat. Rubbly up dub. Rubbly up dub! Ó, muito legal esse desenho, mas eu vou passar para frente para a gente... Então, são coisas que marcaram a minha infância. Eu vi esses desenhos, rapaz, e eu achava mó barato. E quando tinha uns que tinha aquele pinguinho que tocava música, que eu esqueci como é que chamava também, as musiquinhas iam uns pinguinhos tocando e a gente cantava junto, era muito legal aquilo, né? Mas essa visão já foi marcando a nossa infância, sabe? Já foi marcando. Então, a gente sempre era o negro, o preguiçoso,
o engraçado, sabe? O engraçado, ninguém levava a sério, sabe? Ninguém levava a sério. Quando você vai lá para os anos 70, você vê Didi, Mussum, Zacarias, ô seu preto, ô seu urubu, ô seu grande pássaro das alturas, ou não sei o quê. E aí você fala, e você ria de tudo. E assim, para quem não é dos anos 70, para você ser uma pessoa aceita na rodinha, você tinha que dar risada de tudo isso aí também, sabe? Os nossos pais achavam, era até uma coisa, uma brincadeira e tal. Não, não acha mal, não. Você tem que ser espirituoso, você tem que entrar na brincadeira. Se você contasse uma piadinha de preto também, então você era aceito lá. Pô, você, sabe? Você é um preto engraçado, porque você também faz essas piadinhas. Olha, graças a Deus que hoje a gente tem o politicamente perfeito, sabe? O politicamente correto, a verdade é. Porque hoje a gente já não aceita, a gente já não engole mais esse tipo de situação. Né? Então, o que eu quero dizer, Eustáquio, é que se a gente vê lá do passado, eu fiz uma viagem aqui, dos primeiros anúncios dos negros como mercadoria, depois a gente veio trazendo para o blackface, e depois a gente veio para um desenho que é de 1940, mas que a gente assistia ele nos anos 70, porque é quando a gente começou a entender, se entender por gente, e aquilo era muito legal. Então, você já vai formando na criança uma mentalidade que ela é inferior, que ela sabe, o negro preguiçoso, o negro que não faz nada, que é sempre o engraçadão, e, enfim, todas essas coisas que não contribuem muito para que a cabeça do jovem negro, da criança, ela a coisa da autoestima, né? A coisa de falar, puxa, eu posso, sabe? E aí entra um estudo que a gente fez também, que quem ajudou a mudar isso, sabe? Veio junto com a revista Raça, quando a revista Raça foi lançada lá em meados de 90 também, e ela veio com mais olha, vocês são lindos, o cabelo de vocês é lindo, o cabelo do negro é lindo, o negro é lindo, 100% black, 100% preto, sabe, as camisetas, e isso aí fez com que, pô, lógico, nós somos bonitos, sim. Esse negócio de eu sou preguiçoso, não aceito isso não, sabe? Eu sou bonito, eu sou inteligente, meu cabelo é legal, a minha música é especial, o meu jeito de dançar é único, eu gosto do jeito que eu sou, eu tenho orgulho do que eu sou. Então, foi desconstruindo um pouco de uma coisa que já veio lá do passado e que está sendo quebrado aos poucos. Perfeito, Severo. E o desenho trouxe muitos estereótipos mesmo. Negro comedor de melancia, preguiçoso, descalço. Passou ali um negro descalço. Ter sapato. Até teve uma telenovela recente, um capítulo que eu estava passando aqui, pela frente da TV e vi. Uma coisa interessante é colocar negros para votar para poder eleger brancos, senhores de engenho, né? Lá atrás, eles diziam, não, mas esses daí realmente são eleitores? Não, eles estão calçados. Eles estavam com um pedaço de coisas amarradas nos pés para dizer que não estavam descalços. Se estavam calçados, então eram eleitores, eram pessoas não negras, nesse ponto de vista. Veja como são tantos os estereótipos, são tantas as marcas. E aqui me veio à cabeça, Severo, o Macunaíma do Mário de Andrade, negro Mário de Andrade, que quis demonstrar uma coisa e as pessoas entenderam completamente diferente. E isso contribuiu ainda mais para essa visão que você falou do negro preguiçoso. O próprio Macunaíma, o anti-herói, é um estereótipo maior ainda, quando, na verdade, o anti-herói era o anticlímax do texto do Mário, mas ninguém entendeu que, na verdade, um anti-herói não pode ser herói. É uma sentença básica, não é? E assim, e ainda um pouco dessa questão da comunicação, essas coisas vão ficando marcadas, né, Eustáquio? Vão ficando marcadas e tem que ser quebrado assim, sabe? Essas coisas têm que ser quebradas dia após dia, sabe? São pedrinhas de dominó que elas têm que ser derrubadas assim, sabe? Uma após a outra, sabe? Porque a gente vê que a gente carrega, isso não é só o negro, sabe? O brasileiro carrega uma pecha o jeitinho brasileiro. Cara, como isso me incomoda, sabe? O brasileiro é esperto, sabe?
brasileiro é espertão. Sabe, meu cunhado, ele foi para o Japão. Ele foi para o Japão. E chegando lá, ele falou, meu, é triste, você entra no supermercado, a mensagem é, cuidado, tem brasileiro aí dentro, entendeu? Então, a gente já pegou uma fama ruim lá fora, sabe? Fura-fila, o aproveitador, o camarada que tira vantagem em tudo, e falar nisso, em tira vantagem em tudo, você sabe que essa pecha a gente pegou por causa de uma propaganda, né? Uma propaganda. Essa foi a propaganda do cigarro Vila Rica, sabe? O Gerson, no tempo que ele era, a seleção brasileira era o top, né, meu? Aquela seleção de 70 era tudo de bom, né? Então, aquela seleção fez muito sucesso. Então, tudo que você colocava na mão de um atleta para fazer dava muito certo. E colocaram cigarro para um atleta fazer, né? Que você vê que é uma coisa que já não dá muito certo. Colocaram um cigarro para o cara fazer propaganda de cigarro. E ele levantava o cigarro e falava, olha, eu fumo Vila Rica, certo? Porque ele tem menos alcatrão, tem menos não sei o que lá e tal. E eu fumo Vila Rica porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Aí encerrava a propaganda assim, você fala, caramba, meu. E depois começou. Jeitinho brasileiro, gosta de levar vantagem em tudo, logo está furando fila, está levando vantagem, achou dinheiro no chão, não devolve, achou a carteira, fica para ele. Meu, está aí uma coisa que foi criado com gesto. Até que teve um dia antes de morrer que ele veio a público e falou, eu não criei isso, cara, eu falei um texto, e aí virou a tal da lei de Gerson, né? A lei de Gerson. Ele falou, eu só falei o texto que me deram, eu não queria ser associado à esperteza, eu não queria ser associado à malandragem, entendeu? Mas ele virou até a lei de Gerson por conta disso, né? Também é outro paradigma que precisa ser quebrado, entendeu? A gente não pode se orgulhar de ser o espertão, de ser o cara que leva vantagem em tudo, sabe? Ou aqueles caras que não é coisa das classes menos favorecidas, não. A gente viu que os empresários aí pagaram aí para uma enfermeira para ela dar vacina para eles antes de todo mundo, né? E levaram ferro porque a vacina era falsificada, ainda não era vacina coisa nenhuma. Porque aí então, foi jeitinho em cima do jeitinho, né? Aí foi cobra engolindo cobra. Então é isso, cara. Mas são desconstruções, né, que a gente precisa agora começar a praticar. Exato. Vamos lá para frente um pouquinho. Agora, eu quero trazer uma campanha que marcou muito. Isso é uma campanha de 96, que assim, muitas pessoas têm essa campanha marcada. E aí entra a questão emocional que eu acabei de falar para você. Quando a emoção entra no negócio e a pessoa se vê representada, meu amigo, aquilo você não esquece mais. E nós estamos falando de 96, dá o quê? 96 dá 30 anos, 25 anos. Então, é muito tempo para você ter uma campanha marcada na televisão. Tem umas que marcam, né? Não é nenhuma Brastemp, fica marcado. Café Seleto fica marcado. Então, essas coisas ficam marcadas. Mas essa, em particular, para mim, ficou muito marcada. Eu vou passar um trechinho aqui. Marina! Quanto tempo! Nossa, você tá tão bonita, tão elegante. Obrigada, motorista. Virou madame. Não, virei mãe mesmo. Olha que lindo. Está na hora de você rever seus conceitos. Principalmente seu conceito sobre carro. Palio 2002, o carro que está mudando seus conceitos. Então, a gente vê que é uma quebra de paradigma, né? Por quê? Porque preto é motorista. Na visão de muitos aí, o preto tem que ser motorista. Está no banco da frente, a moça branca está sentada atrás, então o preto é motorista da moça branca. Né? E quando, na verdade, ela falou, ficou rica, está com motorista? Não, eu casei. Então, já quebrou alguns paradigmas aí, e foi uma grande mudança, porque os carros da Fiat eram tidos aí como os carros, principalmente depois do Fiat 147, que ele era muito problemático, né? Era muito ruim. E aí, na época, a gente falava assim, Fiat, fui iludido, agora é tarde, né? Fui iludido, agora é tarde. A gente usava esse lema aí para falar que você comprou Fiat? Ih, rapaz, você vai ter problema. Eu tive muito problema, eu tive um 147, tive muito problema com aquele carro, né?
Então, criou-se essa pecha de carro ruim, né? Mas quando a Fiat veio com esse Palio, né? Eu falei 96, mas ele falou 2002, é isso? Eu escutei 2002 aí? É porque a propaganda começou a ser vinculada em 96, mas esse já é um comercial tá. 2001. É isso. Então, a gente percebe aí que, que ele veio com uma nova proposta. O Fiat não é tão ruim assim. O Fiat é um carro muito bom, moderno e quebrando os paradigmas, quebrando todos os conceitos que tinham de carro ruim. Você precisa rever o seu conceito. Seu conceito de carro ruim não é mais. Então, ele veio com essa campanha que foi muito legal. E aí, essa é uma desse longo tempo que eu sou, assim, consumidor de produtos midiáticos, assim, essa foi uma das que me marcou muito. Mas vamos para a próxima aqui. Marina! Essa já vamos para outra. Deixa eu ver se essa aqui é. O elevador de serviço é para lá, ó. Ah, é? Obrigada. É que eu comprei a cobertura há pouco tempo e ainda não conheço bem o prédio. Obrigada, viu? Tá na hora de você rever seus conceitos. Principalmente seu conceito sobre carro. Novo Palio 1.8. O carro que está mudando seus conceitos. Ele fala, não é 2002, ele fala 1.8. Novo Palio 1.8, que realmente é de 96 mesmo essa propaganda. Então, gente, o que a gente vê aí é que já começa a acontecer aí uma mudança, isso em 96, né, uma quebra de conceitos, e aí a gente vê de novo aí uma outra questão que é bem importante também, e a gente está falando agora de Prada, que é aquela marca de luxo, né? E o consumidor hoje está tão exigente, cara, tão exigente, que ele não abraça qualquer coisa, sabe? Eu costumo falar para os meninos lá que, assim, a minha geração não reclamava de nada. Você comprou a calça, veio com furo. Não, vai reclamar? Não vou não, é chato fazer isso aí, estou fora. Não vou reclamar não, meu. Né? A minha geração não reclamava. Não reclamava, porque tinha vergonha de reclamar, sabe? Seu produto veio com defeito. Deixa quieto, eu vou dar para alguém que passa na rua aí, não quero mais produto. Vai trocar. Não, imagina, papelão, vou trocar nada, né? Então, mas a geração de hoje, ela é o que o Alvin Toffler chama de prosumer, que é a geração que consome e produz conteúdo e critica e ajuda o empresário a melhorar a sua marca, né? Então, ele não é mais passivo como a minha geração. Então, ele está sempre de olho em tudo que acontece. Porque, meu amigo, se ele colocar uma queixa dele no Reclame Aqui, ele acaba com a marca em 2 segundos, ele acaba com a marca, né? E a gente vê um exemplo bem legal desses chaveiros aí, que foi produzido por essa marca aí, pela Prada. Para vocês terem uma ideia, um chaveiro desse custaria, né, $550, um chaveiro desse. E por que o chaveiro não deu certo? Por conta disso, já que a gente está falando de blackface, olha aqui, o material feito em madeira escura e com os lábios aqui bem proeminentes, e aí o público entendeu que se tratava de um blackface, que se tratava de uma brincadeira de mau gosto. Esse produto foi retirado assim que começou essa fala, começou esse burburinho, esse produto foi retirado de venda. Isso, a gente vê aí a força do consumidor. O novo consumidor, sabe? O novo consumidor é muito exigente, ele não abraça qualquer coisa, não, sabe? Assim, sabe, a pessoa que compra um produto desse, um chaveiro por $550, tem que ter muita bala na agulha, né? Uma pessoa muito, muito... mesmo assim, esse produto não vingou, porque caiu nas redes como um produto racista, no sentido de remeter ao blackface, sabe? Isso é bem interessante. Eu acho que é o último quadrinho, eu vou passar mais um quadro aqui, e também esse aqui, que também é bem legal, da Katy Perry, uma coleção aí que ela criou, e esse é um outro produto que também não saiu das prateleiras aí,
porque o público entendeu que também tratava-se de blackface, né? Então, o público falou, nós não vamos consumir, e ela teve que vir a público para pedir perdão, para se consertar com o público, porque ela entendeu, além de feio, né, meu? Esse mocassim é muito feio, né? Além de ser muito feio, ele realmente ele remete mesmo, sabe? Ele remete a um blackface e não ia dar certo. Então, a ideia é, quando o teu produto começa a dar problema, é melhor você realmente tirar esse produto antes que ele venha a ser um grande fracasso, né? E foi isso que ela fez mesmo. Muito sabiamente ela tirou, deixa quieto, se explicou e vamos partir para um outro produto mais interessante aí, né? Mas é isso. Eu acho que é isso aí. Os slides aí, eu paro por aqui, mas eu queria ver, gostaria também de saber, assim, se você concorda também com essa visão que a gente trouxe hoje para a discussão, trouxe para a mesa aí, porque eu acho que é bem interessante, né? Concordo em gênero, número, grau e gosto também, porque realmente nós começamos, um dos primeiros exemplos que você trouxe, Severo, foi aquele desenho lá atrás, dos anos 40, e essa miniatura lá, esse chaveiro da Prada, e esse mocassim que está em tela, eles remetem muito àquele desenho, para você ter uma estética visual praticamente a mesma. Nós estamos aqui, o que separa esses dois produtos daquela estética são quase 100 anos também. Você percebe que num inconsciente, para usar uma terminologia um tanto quanto psicanalítica, mas no inconsciente dessas pessoas, o racismo perdura do mesmo jeito. Não é que... Mas é aquilo que você falou, a geração de hoje, ela não consome qualquer coisa. Ela você não adianta você querer colocar qualquer coisa de qualquer forma que as pessoas não vão se identificar e pronto. Nós estamos falando que, por exemplo, no Brasil, para dar o exemplo do Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é dos anos 90, de 90 mesmo. E, a partir dele, essa ascensão dos direitos do consumidor também foi concomitante com a ascensão dessa identificação. Por exemplo, o movimento negro unificado, o MNU, está fazendo 42 anos. Ou seja, são coisas que foram se adequando. O Severo falou muito bem do pioneirismo dos Estados Unidos, a questão dos anos 60, onde já tínhamos o Martin Luther King, já tínhamos o Malcolm X, já tínhamos o movimento dos Pantera Negra, já tínhamos a Motown, que muito pouca gente fala da Motown, mas é muita coisa boa que tem ali. Eu não preciso... A Motown daria também um programa só para falar da Motown, que é muita coisa boa, muita coisa que muita gente pensa que é de alguns cantores e autores brancos, mas é dali que surgiu. Então, todos esses movimentos, enquanto no Brasil tem sempre esse delay, não é, Severo? Esse delay de pelo menos uns 10 anos, mas chegou aqui. E o avanço da tecnologia e da comunicação, isso é uma questão mais para você do que para mim, a comunicação, ela se, entre aspas, democratizou no sentido de que a internet, ela coloca todo mundo com o mesmo acesso ao produto, né? A questão. Então, todo mundo tem uma cultura formada de vários aspectos. Esses jovens, esses garotos perdidos, né? Que veem muitas coisas ao mesmo tempo, mas eles prestam atenção, porque tem duas coisas que hoje em dia chamam a atenção de jovens, de pessoas que usam a internet e tudo mais, que são a emoção, que nunca vai deixar de ser um apelo, e também a informação. Se você consegue ser informativo e apelar para um sentimento correto, você consegue fazer com que uma pessoa que seja uma racista recreativa. Por isso que hoje em dia, Severo, amigas e amigos do canal, é muito difícil você colocar um humor tipo Trapalhões. Hoje em dia não vai dar certo. Não.
um desenho daquele que o Severo nos trouxe, hoje em dia não vai ter audiência. Um produto desse não sai das prateleiras, ele não é vendido, esse que está em tela. Então, o mundo é uma outra coisa. Se está melhor ou pior, isso aí já é outra discussão. Mas ele está mais informado e emotivamente ele está mais diversificado. Então, é mais difícil que as pessoas sejam racistas hoje nesse nível de comandar, inclusive, a comunicação, a propaganda, a publicidade e, consequentemente, como o Severo lá atrás falou, como tudo remete a compra, venda, consumo, produção, demanda, oferta. Então, como a publicidade e a comunicação está sempre atrelada à economia, né? Então, tudo isso não faz mais sentido. E a Katy Perry, que está aqui, que o Severo trouxe, que me desculpe, eu não tenho nada contra o trabalho dela, mas ela não pode trazer um produto desse e querer vender hoje em dia. Mas, Severo, eu queria agradecer, primeiramente, a sua fala, todas essas suas matérias que você trouxe, comerciais que há muito tempo eu não via e que fizeram parte da minha formação, digamos assim, como esse dos anos 90 da Fiat. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer esse papo legal, descontraído que nós tivemos, tratando de assuntos pesados de uma forma não tão pesada. Queria agradecer a sua presença, deixar as portas do projeto Azile e Ango abertas, para quando você quiser voltar, é só dizer que a gente marca. E já tem, tema já tem, né? Tem a Mutal aí, tem a questão que você falou também, que podemos até colocar, por exemplo, desse mocassim da Katy Perry e também dos chaveiros, podemos fazer um gancho para a apropriação cultural, ou seja, assunto não falta, assunto nunca vai deixar de ter, e estão sempre abertas as portas do Azile e Ango para você. Foi um prazer recebê-lo aqui. E depois, quando a gente estiver tomando aquela cervejinha, aquela coisa, e a gente puder conversar, a gente vai discorrer muito mais sobre essas coisas. Mas, Severo, queria que você fizesse as suas considerações finais. Se você tiver algum canal, algum lugar que você divulgue as suas coisas, se você tiver um e-mail, qualquer coisa, deixa aqui que a gente, para as pessoas lhe encontrarem. Mas, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no projeto, e as palavras agora são suas. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. É muito gostoso falar sempre de comunicação, é o que eu gosto, assim, minha paixão mesmo, sabe? É o que você falou, tem muita coisa bacana para a gente falar. Eu escrevi uma disciplina inteira lá sobre legislação na comunicação, que também eu fui procurar saber, cara, sabe? Existem leis, por que existe? Onde surgiu a lei, né? E aí eu fui ver, cara, que quando o camarada chegou na Lua, ele começou a fazer lá, ele começou a criar leis lá na Lua, sabe? Para vender os terrenos. Então, onde existe a presença do homem, tem que ter lei, sabe? E é isso que é engraçado. E aí eu trago essa coisa também dos cartazes, vendo terreno na Lua. Eu achei um cartaz do cara vendendo terreno na Lua, rapaz, você não acredita. Então, onde o homem põe o dedão sujo dele, sabe? Aí ele já começa a ter lei, já começa a virar, né? E aí a gente começou lá do fundo, desse começo, né? O que é bem bacana também. Também é um outro tema legal também, a hora que você quiser me convidar para a gente falar sobre isso, eu vou ter, assim, serei muito grato, assim, para a gente poder conversar sobre isso também. E, olha, gente, eu quero agradecer a audiência de todos também, e eu tenho, sim, um canal, mas você me deu até uma ideia, sabe? O meu canal tem mais as fotos minhas, com os alunos, mas eu vou começar a colocar alguns materiais que são legais também, sabe? E a gente vai se falando aí. Eu sou aquele cara, que eu gosto muito de dar uma visão para os alunos, sabe? Dar um direcionamento, porque
eu tive alunos aí, eu tive aluno na Zumbi dos Palmares, cara, que ele foi um black bloc, né? E ele trouxe as fotos. Olha aí, professor, que legal e tal. Eu falei, ó, ele falou, me deram um martelinho na mão, eu quebrei um Camaro amarelo inteirinho, rapaz, lá no Black Bloc, sabe, na passeata que ele foi um Black Bloc, sabe? Aí ele ficou esperando uma reação minha. Eu falei, e aí, o que você achou disso? Eu falei, achei legal. E por que vocês quebram as coisas, né? Por que o Black Bloc quebra as coisas? Ele falou, professor, porque a gente entende o seguinte, que para você começar o novo, você tem que destruir o antigo, entendeu? Então, por isso que a gente quebra tudo. Eu falei, legal essa visão, mas você tem essa vontade de transformar as coisas? Tenho. Então, eu falei, por que você não vai para a política, meu? Entra na política, rapaz. Você tem toda a pegada de um político negro aí que vai fazer diferença. Será mesmo? Rapaz, pode ir. E hoje ele está, rapaz, ele está numa das secretarias do governo de São Paulo, sabe? Está muito feliz e o professor lembra daquele bate-papo que a gente teve lá, né? Lá no tempo da faculdade e tal, né? Ele é neto do seu Nenê da Vila Matilde, aqui de São Paulo, sabe? A escola de samba Nenê da Vila Matilde. Então, eu fico muito agradecido porque a Deus também, porque a gente acaba sendo referência, sabe? A gente, sabe, tem aluno meu que falou, professor, nunca tive um professor negro, cara. Primeira vez que eu estou tendo um professor negro, sabe? E você fala, caramba, sabe? Como é bom a gente poder fazer algo bom, né? E poder ser referência, no melhor sentido, sabe? No sentido de poder os alunos terem algo bom para eles poderem se espelhar, talvez, né? Assim como eu tive o filme do Sidney Poitier, que serviu como uma referência para a minha vida, né? Então é isso, meu irmão. Eu acho que eu estou muito feliz. Se eu começar a falar aqui, não vai dar nem para terminar o programa, mas eu estou à disposição dos colegas aí, sempre que possível, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu que agradeço, foi um prazer. E agora nós temos outra referência para não deixar passar, que é o Pantera Negra, o filme, que vai ter uma continuação agora. E principalmente a referência negra de Wakanda, que tem muita coisa legal para a juventude negra hoje em dia. Inclusive, Severo, eu tive o prazer de participar de uma aula com um colégio aí de São Paulo, aula virtual, essas maravilhas da comunicação de hoje em dia, e eu tive uma oportunidade de falar com esses amigos, e estamos falando sobre, dentro de um projeto chamado Wakanda Forever, que eu acho legal, que é um projeto feito por o professor Evaristo, no Colégio de São Paulo. Um abraço para o professor Evaristo. E se desenvolve lá projetos que ligam a questão negra para jovens que na maioria deles não são negros, sabe? Mas que tem essa sede de informação sobre cultura, sobre espiritualidade, religiosidade, comunicação, política, tudo que refere-se à questão negra. E o projeto é o Wakanda Forever. Eu gostei muito de ter participado. Que bacana, que bom. Muito legal mesmo. E é por isso, né? É isso que nos faz, que nos move, que nos desperta as emoções, essas emoções que a comunicação tão bem trabalha e tem que trabalhar. Foi um prazer receber o Severo Ramos aqui, dando toda essa contribuição valiosa sobre um pouquinho da história da comunicação no Brasil, a partir daquilo tanto que foi feito de fora, como o desenho que nós vimos, mas aquilo que era consumido aqui dentro do Brasil, a partir do século XIX até o século XXI. Veja, percorremos 3 séculos em um pouco mais de 1 hora. Então, isso é a maravilha de você ter essa sagacidade do Severo de trazer todos esses temas importantíssimos. Então, pessoal, não deixem quem não viu agora, que não deixem de assistir depois, comentem, caso tenha alguma dúvida, tragam, que depois eu comunico para o Severo entra em contato com vocês e responde. E fiquem à vontade, ativem os sininhos das notificações,
sigam, se inscrevam no canal. Veja só, se inscrever no canal já é uma coisa completamente diferente de você ter um programa televisivo vinculado a uma programação. Mas é isso. Essa é a maravilha Esse é o grande barato da internet, né? Da internet, do avanço tecnológico. É isso que nos faz e que nos move. Por hoje é só, amigas, amigas e amigos. Este é o Projeto Asile Yango. Muito obrigado a todas, todos e todos. E até a próxima. E não deixem de seguir as redes para vocês saberem qual é a programação daqui para frente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Severo, muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Um grande abraço.